Ué, a 67, a 60... Fazer a página 67, a leitura, e a 68, a atividade. Tá bom? Tá bom? Esse é o nosso assunto de hoje, de história. E eu quero começar mostrando essa cidade que ele se refere aqui, que é a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, né? Que antes era chamada de Vila Rica, né? Agora ela é chamada de Ouro Preto. Eu quero mostrar aqui no... Vou compartilhar a tela aqui para vocês, para a gente encontrar aqui, ver se tem algumas fotos dela. Google Terra, tá bom? E vamos ver como ela é hoje, né? Aqui tem uma foto dela. As duas fotos são atuais, né? Mas você observa que as construções são bem antigas, né? É aquele estilo bem antigo que hoje a gente não vê as pessoas mais construindo dessa maneira, mas ainda existem esse tipo de construção, né? Principalmente das igrejas. Então, vamos lá. Aqui a gente está em Eunápolis. Eu vou pesquisar aqui agora. Ouro Preto. Vamos lá? Ouro Preto. Fica lá em Minas Gerais, então fica um pouco mais ao sul, né? Olha aí a cidade. E o nome dela é Ouro Preto porque era um lugar onde havia muito ouro, né? Foram essas cidades aí, nas redondezas de Minas Gerais, né? Perto de Minas Gerais, em Minas Gerais, aliás, perdão, que foram extraídos, né? Foi explorado muito essas metais preciosos, pedras preciosas. E aqui são algumas fotos da cidade. Vamos ver? Olha só. Tá vendo aquela igreja lá? Ó? É essa igreja que tem no nosso livro aqui. A primeira foto que já aparece, né? Provavelmente é a principal igreja, né? Que foi a primeira a ser construída na cidade. Depois outras foram construídas, mas sempre as cidades começavam sendo construídas pela igreja. E isso porque quem que estava vindo para cá colonizar? Nós éramos colônia de quem, lembra? De Portugal. E os portugueses eram muito católicos. Eles tinham muita fé, então eles vieram para cá e quiseram, além de imprimir, né, os seus costumes, o seu idioma, eles também trouxeram a religião junto. Isso é uma coisa boa, né? Olha aqui, essa daqui é a mesma igreja, acredito, né? E que o estilo dela é bem diferente das igrejas que a gente constrói hoje, né? Provavelmente a igreja que você vai não é assim. A igreja que eu vou não é assim, porque são igrejas que já foram construídas mais modernas, né, na nossa época. E essas aqui são bem antigas. Olha aqui, é uma visão da cidade ali de cima, tá vendo? Tem essas pedras, muitas montanhas ali ao redor. Aqui é outra igreja, ou é a mesma? Parece que é a mesma, né? A foto parece, é bem parecida. Elas se parecem bastante, então essa aqui é outra, com certeza. Então, você vê que não era só uma igreja, né? Várias igrejas eram construídas. E naquela região ali, nessa cidade, como ela é uma cidade antiga, eles não destruíram as igrejas, né? Eles, nem os prédios antigos, né? Eles conservam, né? Preservam, até por uma questão histórica. A vista da cidade. Aqui é tipo uma gruta. Como eu disse, lá eles exploravam muito, né? Olha, mina do Chico Rei. Provavelmente era um lugar em que eles extraíam, né? Tinham que cavar fundo para extrair o ouro, extrair pedras e metais preciosos. Então, tem muitas minas, muitas cavernas, né? Muitos lugares que eles usavam para extrair, né? O ouro debaixo do chão. Aqui é dentro de uma igreja. Olha, observem que nas igrejas, dentro das igrejas, tem muito ouro também. Porque como tinha bastante, então as igrejas eram construídas com muito ouro. Mas muito ouro também era levado para Portugal, né? Aqui, olha só que diferente, né? A arquitetura das igrejas, bem antigas. Olha só, essa aqui dá para ver bem os detalhes, né? Muitos detalhes, muita coisa feita de ouro. Bem diferente realmente da arquitetura que a gente tem hoje, né? Nas construções, até mesmo de igrejas. E outra igreja.
Então, você vê que tem muita igreja, né? Isso porque Portugal, né? Os portugueses eram muito católicos, né? Eles tinham uma religiosidade muito forte e trouxeram essa influência de lá. Aqui, ó. Aqui a vista aqui da cidade de Ouro Preto. Então, hoje ela é uma cidade, né, comum, mas ela é conhecida por ter muitos prédios, muitas igrejas, né? Como essas que a gente viu nas fotos aqui. Certo? Muito bem, essa cidade de Ouro Preto. Acompanhe a leitura aí na página 67. Grande parte do patrimônio arquitetônico. Vamos lembrar o que é patrimônio arquitetônico? O patrimônio. Só um minutinho. O patrimônio é aquela herança, né? É tudo aquilo que existe numa cidade, aqui, como por exemplo, essa igreja. Essa igreja é um patrimônio arquitetônico, ela pertence, né, à história do nosso país, a essa cidade de Ouro Preto, então ela é um patrimônio arquitetônico. Tem vários tipos de patrimônio, a gente já viu isso, né? E essa daqui é um patrimônio arquitetônico da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, né? Quem conhece Minas Gerais aí? Vocês já foram? Belo Horizonte e Ouro Preto. Alguém conhece Ouro Preto? Eu fui em Belo Horizonte, mas não pude conhecer Ouro Preto. As igrejas cristãs estão presentes tanto em Ouro Preto quanto na maioria das cidades brasileiras. Aqui tem igrejas assim, gente? Aquela igreja ali no centro, a igreja da Matriz, é a que mais se parece com essa daqui, não é? Ela é bem grande assim, né? Tem aquelas torres, tem o sino. Então, não é exatamente igual a essa, mas ela se assemelha um pouquinho. Tanto que ela foi a primeira igreja, né? Que foi construída aqui, lá no centro, né? Foi onde surgiu ali o centro, tem uma pracinha na frente. Eu até fiz uma aula também já lá gravada para vocês. Então, as igrejas cristãs estão presentes em todas as cidades brasileiras. Os templos católicos, no caso, que é a religião específica dessas igrejas, representam a forte religiosidade trazida pelos portugueses para o nosso país, aqui para o Brasil, né? Que ainda não tinha brasileiros, só tinha índios que já moravam aqui e os portugueses que vieram, e aí a partir disso que foi se formando aí o povo brasileiro, também com os negros que vieram da África, né? Trazidos como escravos, então toda essa mistura aí que foi formando o povo brasileiro. Então isso tudo no período colonial. Relembrando, o que é o período colonial? O período em que o Brasil era uma colônia portuguesa, ou seja, ele pertencia a Portugal. Nós não éramos livres, independentes. A gente não podia tomar decisão nenhuma, não tinha nenhum presidente, né? Quem mandava aqui era o rei lá de Portugal. Aí depois da independência, né? Que aí aqui passou a ter um imperador, aí depois foi mudando os regimes políticos, o governo, mas foi aos poucos, né? Foi bem demorado. Então, isso, quando você ouve falar de colônia, quer dizer que o Brasil não era independente, ele pertencia a Portugal, porque os portugueses chegaram aqui e se acharam donos, né? Quando se formava uma pequena vila, né, um bairro ali, ou um arraial, uma capela era construída, ou uma igreja, né? Bem no centro do povoado, como demonstração da devoção religiosa. Ou seja, os portugueses já faziam logo isso, colocavam o povo para construir igreja, para dizer que aquele território ali estava dominado por eles, pela religião deles, pelo idioma deles, pela forma deles se vestir, falar e etc. E isso era bem marcante neles. Conforme a cidade se desenvolvia, a população aumentava, novas igrejas eram também edificadas. Então, eles dominavam o país por todos os aspectos, né? Inclusive também pela forma de religião. E aqui tem esses dois exemplos de igrejas aqui, que vocês estão vendo na foto da página 67. E aí na página 68 tem mais duas fotos, ó. Só que uma é do Rio de Janeiro e uma é de São Paulo. Agora, observem essa de São Paulo aqui, ó, principalmente. É do Rio de Janeiro também, mas olha essa de São Paulo, essa amarelinha. A igreja tem esse estilo bem antigo, né? Mas ao redor dela, são casas antigas que tem aí? Vocês estão vendo? Não, né?
são prédios modernos. Então, vocês viram que, mesmo preservando coisas do passado, a modernidade foi chegando ao redor. Então, nem tudo é antigo aqui, né? Então, tem casas modernas, prédios modernos, mas no meio de tudo isso, acaba tendo casas mais antigas. No centro da cidade, onde a gente vê isso melhor. Vocês já observaram? Quando você vem aqui no centro da cidade, aí tem lojas, né? Tem coisas assim, mas em alguns cantos, assim, tem algumas casinhas antigas que estão lá, ó, há um tempão, né? Que as pessoas construíram há muito tempo e ali chegou o asfalto, chegou as lojas, chegou o movimento e as pessoas continuam ali. Geralmente nessas casas tem pessoas bem velhinhas morando. E principalmente no centro. Por quê? Porque a cidade começa do centro, né? E a partir dela ali ela vai expandindo e crescendo para outros bairros. Vamos responder essas perguntas aí? Primeira questão, ó. E quem já respondeu aí sozinho vai fazer a correção para ver se está tudo certinho, certo? Vamos lá. Aí na página 68. Primeira questão. Relacione as construções representadas nas imagens acima com os edifícios que hoje estão ao redor delas. Vamos lá. É para a gente relacionar, ou seja, vamos ver as características de uma e as características de outra, né? As semelhanças, as diferenças, na verdade, praticamente não tem semelhança, é mais diferença mesmo, né? Então, vamos lá. As igrejas são o quê? São novas ou velhas? Antigas, né? As igrejas são antigas, né? Então, coloquem aí. As igrejas dessas fotos aí, elas não são modernas, novas, né? Elas são antigas. Mas os prédios são modernos. Pronto. As igrejas dessas fotos aí, elas não são da nossa época. São do princípio, né, da história do Brasil. Mas os prédios que estão ao redor dela, sim. Esses já surgiram aí depois, né? Bem depois. Segunda questão. Quando foram construídas as diferentes edificações representadas nessas fotos? Bom, essa aqui, pela informação que a gente tem, do Rio de Janeiro, foi construída no século XIX, né? Então, são construções bem antigas, realmente. Lá no ano 1800, né? São bem antigas. E, observando aqui os prédios que estão ao redor, né? Tanto na igreja do Rio de Janeiro aí, a igreja de Nossa Senhora da Candelária, e a igreja de Nossa Senhora do Rosário. As duas, né? Você vê que são igrejas bem antigas e provavelmente não foram construídas nessa época, no século que nós estamos vivendo. Mas os prédios, sim, são da nossa época. Século XX, século XXI. Então, vamos colocar aqui essas informações, tá bom? Então, as igrejas aí, a gente pode dizer que elas foram, observar também, né, pela estrutura arquitetônica delas, que elas foram construídas no século XIX, né, fim do século XIX e no início do século XX. E os prédios foram construídos, aí que faltou uma letrinha aqui de novo, construídos no fim do século XX, tá bom? Quando você vê essas letras aí, que são os algarismos romanos, né, eles já são representados. Quando fala assim, século XX, né, mas aí tem duas letras X, porque em algarismos romanos, o X representa o número 10. Então, X mais X vai dar 20, né? Porque cada X representa o número 10. Então, 2 deles vai dar como se fosse 10 mais 10, né? E o século XIX, que é representado pelo X e X. Por quê? O primeiro X simboliza o 10. E quando você tem aí o outro X, mas antes dele tem um I, esse I, ele representa o número 1. E aí, no caso, ele vai subtrair 10 menos 1, porque ele está na frente do outro X. Então, eu vou fazer 10 mais
10 menos 1, que é 9, então vai dar 19. Então, esse é o século XIX, representado aí pelo X e X. Então, as igrejas são antigas, lá do século XIX, de 1800, 1900, e já os prédios ao redor já são do final aí do século XX, né? Anos 2000, por aí, por essa faixa de tempo, certo? A terceira questão aí diz assim, por que essas e muitas outras igrejas antigas não foram destruídas ao longo do tempo? A gente sabe que conforme o tempo vai passando, né, as casinhas velhas vão sendo trocadas por casas modernas, os prédios antigos são substituídos por prédios mais novos, modernos, né? Ou então eles usam a mesma estrutura, mas vão modernizando, mudando por fora. Mas essas igrejas, elas continuam até hoje. Por que você acha que isso acontece? É muito importante preservar nossa história. E eu acho que esse é o grande motivo dessas igrejas e muitos prédios também históricos serem preservados, não serem derrubados, né? Como a gente já mencionou aqui, eles são tombados, ou seja, eles são registrados em um livro como sendo patrimônios históricos que não podem ser derrubados, alterados, mudados. Eles só podem ser feitas pequenas reformas, e nessas pequenas reformas ali, alguns reparos, mas nada de mudar a origem, a arquitetura, né? A forma dessas igrejas, desses prédios. Então, as igrejas, principalmente, porque mexe com a religiosidade, então, derrubar a igreja é como derrubar a religiosidade do povo, porque ela é o símbolo da religião. Então, por causa dessa forte religiosidade e influência católica no país, né, por causa dos portugueses, temos essa herança cultural dos nossos colonizadores. Vamos colocar essa resposta aí, então? Vamos lá. Terceira questão, tá? Então, está aí a nossa resposta. A formação e a permanência dessas igrejas, mesmo com o passar do tempo, é muito forte por causa dessa religiosidade trazida pelos portugueses. Eu vou compartilhar aqui mais uma vez para vocês verem. Ó, a gente saiu aqui de Eunápolis, foi para Ouro Preto, em Minas Gerais. Agora a gente vai para esse lugar bem aqui, ó. Avenida, deixa eu ver se eu consigo levar vocês lá. Aqui. Olha aí para onde a gente está indo, gente. Saímos do Brasil e fomos para a França. Esse lugar aqui é muito famoso lá. Deixa eu fechar aqui. Eu acho que a tradução é Campos Elíseos, eu acho, né? Pelo que está escrito aqui. Aqui está o Arco do Triunfo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a visualização. Vamos ver aqui se um desses locais aqui a gente consegue visualizar. Aqui, essa rua aqui é lá na França, tá, gente? Em Paris. Aqui é a rua que está mostrando aí no seu livro, viu? Deixa eu tentar colocar aqui mais próximo aqui do Arco do Triunfo, né? Porque esse aqui fica perto desse monumento também, que é bem famoso, que é o Arco do Triunfo. Vou para cá. Aqui. Deixa eu ver, é bem aqui nessa região. Vamos ver se dá para ver melhor.
Aqui, provavelmente essa foto foi tirada no inverno. Estão vendo as árvores como estão? E aqui está o Arco do Triunfo. Pronto. Olha as folhas das árvores como estão, gente. E olha no livro a época que foram tiradas essas fotos, as árvores cheinhas de folhas. E aqui elas estão secas, né? As folhas caíram lá no inverno. Quando chega, né, o inverno, as folhas das árvores caem, elas ficam assim, ó, né? Sequinhas. E aí depois elas crescem, florescem de novo. E aqui na página 70, a gente tem 3 fotos desse lugar. Observa aí. Tem uma do ano de 1890, tem uma do ano de 1900 e tem uma que é atualmente. Tipo essa daqui, com os carros, né? Motos e as coisas modernas que a gente já conhece. Na foto de 1890, que é a mais antiga, né? No século XIX, você observa que o meio de transporte deles era bem diferente, né? A gente tem aí, no lugar de carros, a gente tem cavalos, carroças, né? Charretes, vamos dizer assim. Então, são meios de transporte bem diferentes do que a gente tem hoje e do que a gente está vendo agora aqui na foto. É o mesmo lugar. Na segunda foto, em 1900, que já foi aí só alguns anos depois, a gente já tem aí vários carros, né? Já são carros aí não iguais aos que a gente tem hoje, mas são bem antigos, né? Aqueles primeiros carros que foram feitos, foram criados. E aqui, atualmente, a gente tem a foto como a gente tem aqui na tela, né, do Google Terra, que eu estou mostrando atualmente. Os carros, as motos, já do jeito que a gente conhece, né? Modernos. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, essa aqui é a tarefa de casa de vocês, tá bom? Você vai observar a diferença nos 3, essas coisas que a gente comentou aqui. Nesses 3 momentos históricos, você vai observar em cada um deles as diferenças e registrar essas diferenças que a gente mencionou, né? Em todos os aspectos, né? Observe as construções também ao redor, né? Eu falei só nos carros, mas tem as construções, a época do ano que influencia, né, na paisagem também muda, né? Então, tudo isso influencia na cena que a gente vê, né? O tempo, né? Se é mais antigo, se é mais atual, né? A época do ano em que foi tirada e a gente vê a estação do ano, né? Sendo exposta também. E as coisas da modernidade que a gente tem agora e que não tinha nem em 1890 e nem em 1900. Vocês vão observar essas características e vão colocar aí as diferenças na resposta embaixo. E na página 69, tem um comentário aí também falando sobre Paris, sobre a França, né? Sobre as transformações na cidade. Nas páginas anteriores, a gente viu a permanência, ou seja, aquilo que permaneceu, ou seja, as igrejas, né? E aqui a gente já vai ver as transformações, ou seja, o que mudou. Então, tem coisa que permanece? Tem, que permanece igualzinha, intacta. E tem coisa que muda? Sim, coisa que se transforma. As cidades se transformam ao longo do tempo. Apesar de certas construções resistirem às mudanças, muitas são derrubadas, foi como eu falei, né? Para que outras possam substituí-las. Terrenos vazios vão, aos poucos, dando lugar a novas edificações. A partir do século XIX e início do século XX, algumas cidades brasileiras, especialmente as capitais, passaram por um processo de modernização, como no caso do Rio de Janeiro e São Paulo. Vocês viram? Mesmo com as igrejas antigas, muita modernização. E desenvolvimento influenciado em grande parte pela expansão das cidades europeias. Paris, capital da França, era o principal modelo urbano da época. Então, olha só, aqui também tem umas imagens, né? Mostrando para a gente Paris aí, ó, no início do século XX, e aqui ao lado a gente já tem uma pintura, né? Não é nem uma foto. De um lado é uma foto, do outro é uma pintura. E nessa foto aqui, a gente vê esses carros, tipo aqueles que eu falei na foto aqui de 1900, né? Esses carros bem antigos, né? Foram os primeiros carros. Então, a gente vê que é uma foto antiga.
A gente não vê muitos prédios altos nessas fotos, que são mais antigas também, porque não era, né, comum ter grandes construções, não havia tecnologia para fazer isso naquela época. Já hoje nós temos, sim, isso. Agora, uma coisa interessante que você deve ter observado aí nessas 3 fotos da página 60 é que aquele monumento lá no final da rua, que é o Arco do Triunfo, ele permanece nas 3 fotos, ou seja, ele é uma estrutura que permanece há muito tempo, ou seja, é histórico, né? Então, as pessoas não alteram, não mudam, mas ele está aqui, ó, nas 3 fotos. Na primeira, em 1890, ele aparece lá no fundo, bem distante, talvez estava até em construção, não dá para ver bem definido, mas ele estava lá. E aqui na de 1900 ele aparece, e aqui, atualmente, né, ele também aparece. Então, como a gente viu, nas cidades tem coisa que permanece e tem coisa que muda. Essa casa, por exemplo, aqui, ela está aqui há mais ou menos 30 anos. Então, antes disso, aqui talvez fosse só um terreno, então alguma casinha bem simples de madeira, né? Pode ser qualquer uma dessas opções. Mas hoje a gente já tem outras construções, outras coisas, e ao redor também, né? Eu tenho certeza que na sua casa, perto da sua casa, também já aconteceu isso.